Na cidade do Rio de Janeiro, no dia 5 de novembro de 1815, nascia Luiz Carlos Martins Pena. Foi dramaturgo, diplomata e introdutor da comédia de costumes no Brasil. Considerado o Molière brasileiro, é patrono da cadeira 29 na Academia Brasileira de Letras. Sua obra caracterizou pioneiramente, com ironia e humor, as graças e desventuras da sociedade brasileira e de suas instituições. Introduziu nas suas peças a realidade da vida cotidiana, sobretudo as intrigas e os costumes do meio carioca. No seu teatro, há um grande arejamento moderno. A tese desaparece para dar lugar à anedota de costumes e os seus personagens sem doutrinarem a velha maneira clássica com profundeza de reflexão, de crítica ou com intenções reformatórias da sociedade. Encarnam figuras vulgares, tiradas do meio, que bem representam, sendo esta só a sua mais assinalada característica. Uma comédia em 3 atos representada pela primeira vez em 10 de agosto de 1845. O Noviço é talvez uma das melhores obras que o talentoso e galhofeiro Luiz Carlos Martins Pena produziu. Peça essa que foi escrita durante o período do Segundo Reinado. Por consequência, a linguagem do livro é bem rebuscada e extremamente formal. Uma peça ambientada no Rio de Janeiro que tem como protagonista o personagem Ambrósio. Mais elaborada que as anteriores, esta peça não deixa, entretanto, de conter também recursos teatrais ingênuos, tais como o disfarce, o esconderijo, pequenas ambiguidades, entre outros elementos. Mesmo assim, o comediógrafo tem um senso da oportunidade bem desenvolvido, de modo que a trama cresce e provoca o riso. Afinal, o objetivo deste teatro. O primeiro ato começa numa sala. Ambrósio está de calça preta e chambre. Ele já é rico, mas almeja ser cada vez mais. Florência chega de vestido preto. Ela é esposa de Ambrósio. Os dois conversam antes de ir para o ofício de ramos. Florência é uma mulher viúva rica que tem 2 filhos do primeiro casamento, Emília e Juca. Emília é mais velha e seu padrasto, que é Ambrósio, deseja que a menina se torne freira. Os dois concordam em educar o filho mais novo de 9 anos, Juca, para já se acostumar e no futuro ser frade. Juca se veste de frade, mas não deseja seguir esse caminho. Mas seu padrasto lhe promete um carrinho bordado de prata com cavalos de ouro, caso ele aceitasse a proposta. Mas Ambrósio não iria comprar isso, e sim apenas soldadinhos de chumbo. Florência acredita cada vez mais em seu marido e que ele não está interessado em seu dinheiro. Emília, de vestido preto, chora, pois não quer se tornar freira, mas a mãe e o padrasto tentam convencê-la, porém Emília não gosta de seu padrasto. Então aparece Carlos, que é primo de Emília, que ela ama muito. Carlos iria virar noviço, mas fugiu do convento devido ao jejum de 7 dias que estava fazendo. Carlos e Emília conversam sobre os parentes deles os obrigarem a seguir o caminho que eles não querem seguir, a profissão que eles não desejariam. Após perder os pais aos 5 anos, Florência virou a tutora legal de Carlos. Carlos e Emília descobrem que o padrasto estava enganando Juca. Batem na porta e Carlos pensa que é o Dr. Abade, que é do convento, mas quem aparece é Rosa. Rosa é a mulher de Ambrósio que mora no Ceará, mas que nunca se separou do mesmo. Aquele apenas fugiu, tomando conta dos bens e nunca mais voltou. Rosa mostrou a certidão que prova o casamento para Carlos e este escondeu ela num quarto. Carlos se encontra com sua tia Emília e Ambrósio e este confronta Carlos. Rosa recebe provas que seu marido estava casado pela segunda vez, após ouvir a voz de Florência. Carlos então bola um plano para escapar dos meirinhos, que são as pessoas do convento. Quando eles viessem buscá-lo, ele trocaria de roupa com Rosa, e então colocaria o seu vestido. Enquanto isso, Rosa colocaria a roupa de frade de Carlos. Então, quando os meirinhos chegaram, Carlos se passou por uma criada da casa, enquanto Rosa foi levada pelos meirinhos como se fosse Carlos, que conseguiu enganá-los.
E na hora estava um barulho tão alto que nem repararam na voz feminina do possível frade. Após bolar o plano, para não ir de volta ao convento, Carlos continuou vestido de mulher e muito pensativo em relação ao que irá acontecer. Então chega Ambrósio, acreditando no teatro de Carlos, tentando convencer quem acreditava ser Rosa a que não deve mais ficar com ela. Mas então, surpreendentemente, Carlos se revela com a certidão de casamento e deixa Ambrósio contra a parede. Este, a este ponto, ele seria capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o papel para ele. Sendo assim, Carlos consegue impor algumas exigências, sendo elas: nem eu nem Juca seremos fraudes. Quero me casar com minha prima e quero minha legítima. Chega Florência, sem entender o que estava acontecendo. Então, para não contar a verdade, Carlos inventa uma peça e Ambrósio a confirma. Isso explicaria o porquê estava vestido de mulher, mas Florência desconfiava, achava algo estranho. Logo após, Carlos conta o que aconteceria para Florência, em relação à sua profissão e o futuro com Emília. Assim, Carlos entrega a certidão para Ambrósio, dizendo ser uma escritura de cessão da metade dos bens. Do nada, chega o mestre dos noviços, prendendo Carlos. Ele se esforça para sair, mas não consegue e é levado preso por enganá-los. Após uma discussão entre o mestre Ambrósio e Florência sobre o engano em levar Rosa presa e a fuga de Carlos do convento, Florência descobre sobre a primeira mulher de Ambrósio. Sendo assim, para se manter casado, ele faz um discurso de amor para ela e no meio dessa fala, ele avista que Rosa tinha entrado de fininho ao fundo da sala. Florência então desconfia de sua expressão e chega a Rosa falando: Senhora, este homem me pertence. Olha a certidão do nosso casamento. Ambrósio já procura fugir e aparece à porta Meirinhos prendendo-o. Florência cai aos prantos ao descobrir que foi traída. Ela fica muito triste e chega a chorar 8 dias seguidos. Após descobrir que o Ambrósio tinha outra mulher, a Florência fica desamparada e ela estava muito mal. Ela chegou a ficar cerca de 8 dias na cama. E aí, no dia que ela descobriu isso, o Ambrósio conseguiu fugir, né? Ele pulou o muro da casa lá e desapareceu. Que os oficiais iam atrás dele, mas ele fugiu, desapareceu. Aí, ela fez também uma carta que vai enviar pro padre para pedir a liberação do Carlos do noviço lá, que ele não queria ser frade. E aí ela chama o José, que é um criado da casa, para enviar. Mas ela desconfia dele porque foi o Ambrósio que indicou ele. Aí ela fica meio desconfiada. O Ambrósio, ele entrou na casa disfarçado de frade com a ajuda de José, o criado da casa, e a Florência achou que era um frade normal e pediu para se confessar com ele. Aí Carlos, ele se escondeu embaixo da cama quando ele voltou do convento, quando ele estava fugido. E aí ele notou algo diferente. Ambrósio tirou o capuz e ameaçou a Florência, pedindo dinheiro e joias para que ele consiga fugir da cidade. E ele falou que ia assassiná-la se ela não desse o que ele quiser. E aí ela conseguiu fazer muito barulho e correu pela casa pedindo socorro, até que os vizinhos bateram na porta e Ambrósio tenta se esconder, porque ele viu que ele estava enrascado. E aí ele encontrou um armário e se escondeu lá. Os vizinhos, eles vasculharam a casa para tentar achar o ladrão, que era o Ambrósio. Até que eles encontraram o suspeito embaixo da cama e dão uma surra nele. E só que quem estava embaixo da cama escondido era o Carlos, não o Ambrósio. O Ambrósio ainda estava escondido no armário. Rosa chegou na casa para ter uma boa conversa com a Florência, para elas se resolverem, né? Até que elas se entenderam e perceberam que errado da questão era o ex-marido, que quebra uma madeira do armário, fazendo que elas percebam que o traidor ainda está ali, entre elas. E ele tenta fazer a cabeça de Rosa para tentar se safar dessa, mas ele não conseguiu e toma uma surra das duas. Florência com um pau de vassoura que tinha encontrado e Rosa um travesseiro que estava na cama. E depois de bater nele até enjoar, elas chamam os oficiais da justiça para que prendam ele e façam o justo.
Carlos, que estava preso pelos vizinhos meirinhos, ele é reconhecido pela tia e pela prima dele. Aí ele é solto, né, que ele tinha sido confundido, que tomou a surra dos vizinhos sem querer, né, que não era ele. E aí o Ambrósio foi pego, né, que estava dentro do armário, eles pegaram o armário assim e levaram ele para prisão, que ele tinha porque a Rosa tinha um mandato de prisão e que aí prendeu ele. Só que ele ainda tenta, tipo, não sair sozinho, né? Ele tentou incriminar o Carlos de ter assassinado um frade e que ele tinha escapado do convento. Porém, o padre, mestre noviço, chega e diz que Carlos tem uma permissão concedida para sair do convento. E aí assim termina o nosso livro O Noviço.